abramos nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Muito provavelmente, se você não sabe, a primeiríssima carta do apóstolo Paulo. Carta aos Gálatas, nós vamos estudar o capítulo de número 6, ou pelo menos a primeira metade deste capítulo. Enquanto você está folheando aí, procurando o texto, me permita lhe fazer um pedido. Se você não esteve aqui no último domingo, se você não estava aqui no último domingo, vá ao nosso canal no YouTube, canal IPBE, e assista ao primeiro sermão desta nova série. Por favor, faça isso. Separe aí uma horinha da semana e vá ao canal, assista o primeiro sermão da série, a fim de você compreender, relembrar, aprender o que significa pertencer a uma igreja local. O que significa ser um membro de uma igreja local, certo? Vai ser bom para você e vai ser muito bom para a nossa igreja também. Então hoje nós vamos estudar os 10 primeiros versos de Gálatas capítulo 6. O que é espiritualidade cristã? Para alguns, espiritualidade cristã é o que se busca em um retiro solitário distante. Para outros, é o que se vive nos chamados dons espetaculares. Ainda para outros, espiritualidade cristã é meramente adquirir conhecimento bíblico-teológico. Será, irmãos? Percebam que nas 3 propostas o foco está no indivíduo. Espiritualidade é o que alguém vive sozinho, em oração ou leitura da palavra, ou é o que alguém experimenta individualmente, mesmo que seja parte de um culto congregacional como o nosso. Biblicamente falando, porém, a espiritualidade não acontece apenas em um ambiente privado, nem se destina somente à alegria do indivíduo. Antes, espiritualidade cristã é o que acontece muito mais no meio da igreja local. E esta, quando é de fato espiritualidade cristã, sempre tem o objetivo de promover a alegria mútua dos irmãos. As palavras do pastor Philip Ryken: a vida cristã de verdade precisa ser partilhada, pois ela é menos parecida com uma árvore que foi plantada em um jardim secreto, e ela é mais parecida com uma árvore que cresce em um parque público, dando sombra e frutos para todos aqueles que se aproximam. É bem o que encontramos aqui em Gálatas capítulo 6, pelo menos na primeira metade. E de acordo com o que vamos estudar, um cristão verdadeiramente espiritual, um membro saudável de igreja, é aquela pessoa que vive para servir e cuidar de sua igreja local. Vamos ler o texto? Gálatas 6, do verso 1 ao verso de número 10. Paulo escreve: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra com a consciência de que ela é Tua voz. Nós cremos que o Espírito fala hoje na palavra. E é do que mais precisamos, pois vivemos em um mundo perturbado com muitas vozes. Nosso próprio coração também emite inúmeras vozes, e elas são tão antagônicas às vezes. Então nós te rogamos que todas as vozes do nosso coração se calem, que Tua voz nos fale poderosamente, inclusive sobre o que significa ser igreja. Nós não queremos ser enganados, não queremos deixar de aproveitar todas as bênçãos do que é igreja. Nós precisamos viver esta bênção em sua plenitude. Por isso nós te rogamos, fale conosco. Estamos aqui em total dependência da assistência do Teu Espírito. E nós te pedimos tudo isso, ó Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso Salvador bendito. Amém. De tudo que lemos, queridos, inicialmente eu quero destacar duas palavras do verso 1. Irmãos e espirituais. A última é o elo entre esta passagem e a anterior, onde Paulo tratou explicitamente sobre o famoso fruto do Espírito. O link não é sem propósito, a transição não é aleatória. Paulo não está mudando de repente de um assunto para outro. Não. Para Paulo, o crente espiritual, o crente cheio do Espírito frutifica no meio da igreja local. E não numa montanha distante ou numa caverna escondida. A primeira palavra, irmãos, nos mostra o grande alvo desta passagem. Para quem Paulo está escrevendo? Paulo não está escrevendo aos pastores da Galácia. Paulo está escrevendo aos crentes, aos membros da igreja da Galácia. O que significa, como também encontramos em tantas outras passagens do Novo Testamento, que a responsabilidade pelo cuidado da igreja local não é apenas de seus pastores, é de todos os seus membros. E essa é a grande mensagem que eu quero destacar nesta noite. A responsabilidade pelo cuidado desta igreja local não é apenas minha, não é só do conselho, não é somente dos líderes de pequeno grupo. A responsabilidade pelo cuidado desta igreja local é de todos nós. Será que você pode dizer amém comigo? Mas o que significa cuidar da igreja local na prática? Bem, de acordo com o que temos aqui, queridos, cuidar da igreja local, em primeiro lugar, significa restaurar com mansidão. Verso 1. Volte os seus olhos aí para o texto comigo outra vez. Paulo escreve: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Algumas coisas merecem destaque aqui. Primeiro, percebam que a possibilidade de cair em pecado é real para o crente. Os crentes não são anjos em estado de santificação ou santidade celestial. São pecadores
que ainda vivem em uma terra manchada pelo pecado. Precisamos lembrar disso. Em Cristo, Deus já nos livrou da condenação eterna do pecado. Mas a verdade é que, por enquanto, nós ainda sofremos com a influência do pecado. Então é completamente possível que alguém entre nós caia na armadilha do pecado. Quando isso acontece, é a segunda observação que eu faço sobre este verso. Nossa missão é restaurar o irmão. Não é condenar o irmão. Não é desprezar o irmão. Não é esquecer do irmão. Não é tratá-lo como inferior ou como menos importante. Não, nossa missão, diz Paulo, é restaurar o irmão. Se um membro desta igreja se desvia do Evangelho, é nossa responsabilidade restaurá-lo ao caminho do Evangelho. Restaurar, dizem os estudiosos, vem do contexto médico do primeiro século. E era empregado por ortopedistas, que tinham por missão, como até hoje, colocar o osso de volta em seu devido lugar. Se você já passou por algo assim, você sabe. Dói a beça. O mesmo acontece quando nos envolvemos com o ministério de restaurar um crente. É doloroso. É difícil. E por isso Paulo nos recomenda, terceira observação, mansidão. Ele não está falando do processo de restauração. Talvez, para entender melhor o processo, ou lembrar do processo, vá a Mateus 18. Ali tem um processo apresentado por Cristo. Instâncias estabelecidas, caminhos apontados. Aqui não. Aqui Paulo está falando mais do caráter do restaurador. O restaurador da igreja local é alguém que vai atuar com mansidão, com tato, com paciência, com amor, não com aspereza, não com força, não com impaciência. Além disso, diz Paulo, o restaurador deve ter cuidado para não ser tentado. E a ideia, segundo o contexto, não é ser tentado pelo pecado daquele que caiu. A ideia, segundo o contexto, é não ser tentado pelo orgulho de pensar algo do tipo: eu jamais faria isso. Eu nunca cometeria esse pecado. Eu jamais faria algo do tipo. Irmãos, lembremos, potencialmente falando, nós somos capazes dos piores pecados da história. E a única razão pela qual nós não os cometemos é a graça de Deus. Em parte, é essa visão equivocada que nos impede de parar e restaurar uns aos outros quando necessário. Mas eu quero que você se recorde de algo que você sabe, mas pelo legalismo natural que nos habita, você esquece, eu também. A vida cristã não é linear. Ninguém aqui tem alta performance na fé o tempo todo. Alguém pode, pelas mais diversas razões, se afastar do culto público, abandonar a comunhão dos santos. Alguém pode, em um momento de fraqueza, ser enredado por uma armadilha pecaminosa tentadora. Ou não pode, irmãos? Alguém pode se envolver com um relacionamento perigoso, pouco saudável, porque no momento não confiou em Deus tanto quanto devia confiar. Isso pode acontecer ou não? Alguém lhe vem à mente? Você lembra de algum irmão ou irmã que está passando por algo assim?
Então me diga, por que é que não estamos fazendo absolutamente nada para ajudá-los? Por que nos distanciamos deles nessa hora? Por que os esquecemos? Por que os desprezamos? Por que não estamos fazendo nada para ajudar os irmãos que estão nessa condição? Às vezes é porque nos sentimos melhores, superiores. E às vezes é porque estamos dominados por uma visão de mundo individualista, do tipo: eu não vou me intrometer na vida dele. Ou, o problema é dele e não meu. Gente, eu sei que é assim que as pessoas pensam lá fora. As pessoas fogem de problemas, fogem de situações, não querem mais problemas. Aqui não. Nós não somos um clube social, um evento dominical, um encontro esporádico qualquer, um show. Não! Nós somos uma família de fé. O que significa que, se somos família, nós temos uma aliança, um compromisso uns com os outros. Então, quando alguém é enredado por uma armadilha pecaminosa, nós não seguimos viagem como se nada tivesse acontecido. Nós paramos e, com mansidão, nós restauramos aqueles que se desviaram. Para tanto, por mais estranho que isso pareça ao mundo lá fora, a iniciativa precisa ser nossa. Não assuma que aquele irmão que tem faltado aos cultos está bem. Vá checar, amigo. Não imagine que a pessoa que está chorando ao seu lado em um culto ou num pequeno grupo já está sendo cuidada por outro irmão. Ofereça você ajuda. Não tenha a ideia de que os pastores e os líderes de pequeno grupo serão capazes de perceber todos os membros em suas mais específicas necessidades. Nós não conseguimos. Nem deveríamos. Porque essa é uma responsabilidade nossa. Seja você um restaurador onde Deus o colocou, para a glória dele e para o bem de nossa igreja local. Pois é o que significa, irmãos, cuidar da igreja local. Cuidar da igreja local, em segundo lugar, segundo esse texto, significa carregar fardo pesado. Se você não quer ter trabalho, vá para o shopping, irmão. Vá caminhar na calçadinha de João Pessoa. Mas se você quer ser membro dessa igreja, por favor, venha para trabalhar conosco. Nós precisamos disso e é o que significa ser membro de uma igreja local. Verso 2. Volte aí seus olhos para o texto. Paulo escreve: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. 3 breves comentários. Primeiro, e eu acho isso muito interessante, diferentemente dos pregadores, dos muitos falsos pregadores da atualidade, eu vou qualificar para não dizer todo mundo, né? Obviamente. Paulo aqui está assumindo que a vida cristã vai ser difícil. E não fácil, como é prometido na televisão. Ele está dizendo que os crentes vão ter fardos pesados para carregar. E que alguns fardos serão tão pesados que nós não conseguiremos carregá-los sozinhos. Ao perceber tal situação, é o segundo comentário, os membros da igreja local não ficarão inertes, apenas assistindo. Não! Eles vão se aproximar
Este é o mandamento do verso, para carregar os fardos uns dos outros. Por quê, pastor? Porque assim, diz Paulo, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. O que aqui significa fazer aos outros algo parecido com aquilo que Ele nos fez na cruz. Esse é o ministério, irmãos, maravilhoso que Deus nos deu, a todos nós aqui. E a pergunta é, por que nem todo mundo se envolve com ele? Paulo responde, verso 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Outra vez Paulo está falando do orgulho. Uma visão distorcida de mim mesmo vai me impedir de me curvar para ajudar o irmão que precisa de ajuda. Por que eu deveria perder tempo com o fardo do outro irmão? Ele que se meteu nesse problema, ela que caiu nesse problema, eles que resolvam. Porque eu jamais faria isso. Eu nunca estaria em tal situação, será? Versos 4 e 5, para todos nós que pensamos assim às vezes. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. São dois conselhos, queridos. Primeiro, pare de comparar-se com o seu irmão. Em vez disso, com honestidade, avalie-se diante de Deus. Seu padrão não é o irmão ao lado. Seu padrão é Deus e a palavra dele revelada. Quando você faz essa comparação, ou essa avaliação de si mesmo, você é tão melhor mesmo que os outros? Me diga, você nunca precisou da ajuda de Deus? Segundo o conselho, não faça confusão. Fardo é algo pesado e que precisa ser compartilhado. Mas segundo Paulo, carga é algo mais leve e que eu mesmo posso levar. Entendem isso? Algumas pessoas fazem confusão. Para algumas pessoas, tudo é fardo, quando na verdade algumas coisas são cargas. Para outras, tudo é carga, e por isso elas nunca se aproximam para ajudar. Irmão, levantar cedo para trabalhar é tua carga, não é minha não. Ou melhor, é minha, mas no meu contexto. Lidar com pessoas difíceis no teu trabalho é tua carga, eu já tenho as minhas. Administrar o recurso que você ganha é sua carga e não a minha. Tem coisas que são cargas e não fardos. Agora, você perdeu alguém recentemente que lhe era muito querido e você está de verdade sofrendo para prosseguir? Você é uma mãe que foi abandonada pelo esposo e agora está lutando para dar conta de casa. Você descobriu um câncer ou alguma doença grave e está enfrentando um tratamento terrível. Isso é fardo. E se é fardo, todos nós aqui temos a responsabilidade de ajudá-lo de alguma forma. Então, se você se percebe carregando fardos, tenha certeza que alguém entre nós sabe disso. Ninguém aqui tem bola de cristal, irmão. Nem sempre nós vamos perceber no olhar. Nem sempre nós vamos notar em uma conversa ao fim do culto. Uma das maiores bênçãos de se viver em uma igreja local
É o presente de aqui. Termos a oportunidade de sermos transparentes e francos uns com os outros. Você está sofrendo sozinho porque quer. Você não precisa. Você pode falar, você pode clamar, você pode conversar. Então sua tarefa de casa para essa semana é pensar em alguém com quem repartir o fardo. Nossa tarefa, se tomarmos conhecimento, é nos aproximar para aliviar o seu fardo. E percebam isso, irmãos. A força do mandamento não está no repartam os fardos. A força deste verso está no carreguem os fardos. Se as pessoas não repartirem e percebemos, nós precisamos agir para aliviar aqueles que sofrem. É o que amigos fazem. Vocês se lembram daquela cena final de O Senhor dos Anéis? Alguém aqui já leu, já viu o filme? Frodo está subindo a montanha, acabado. Ele está bem pertinho de cumprir a missão que recebeu. Mas ele simplesmente não consegue chegar lá. Ele desaba, está exaurido. É quando aparece, pela 1000ª vez, o amigo dele, Samwise. E ele lhe diz: Senhor Frodo, eu não posso carregar o anel, que significa terminar a missão. Mas eu posso carregar você até lá. Não foi o que Cristo fez por nós, irmãos? Na cruz do Calvário, muito melhor do que Sam. Ele levou sobre si nossos fardos mais pesados, a condenação e a culpa pelo pecado. E de uma vez por todas, Ele aliviou nossas piores cargas diante de Deus. É o que Paulo tem em mente quando ele nos diz: vão lá e cumpram a lei de Cristo. Isto é, vivam à luz do que vocês receberam. Sirvam no poder do Evangelho que vocês acreditam. Sejam motivados por aquilo que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário. É o que significa, irmãos, cuidar da igreja local também. Em terceiro lugar, cuidar da igreja local significa partilhar com generosidade. Verso 6. Deixa eu matar uma formiga que está me atrapalhando aqui, viu? Senhor, me perdoe. Vocês já ouviram a história, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre Martin Lloyd Jones, o maior pregador do século passado. A gente tem a ideia que foi Billy Graham, principalmente os batistas. Foi Martin Lloyd Jones. E Martin Lloyd Jones disse que quando nós somos verdadeiramente convertidos pelo Espírito, nós ficamos sensíveis. Ele disse que tinha medo de matar a formiga. Eu me lembrei dele agora. Ele disse: eu ia matar a formiga, eu pensava: Senhor, mas é tua criação. Me perdoe, Senhor. Verso 6. Paulo escreve: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Quem é um membro? Quem é um membro da igreja local segundo esse verso para você? O membro da igreja local é alguém que se senta para ouvir ou receber a palavra. Não há cristianismo solitário, irmãos. Nem existe crente que não precisa continuar crescendo na palavra. Um crente é alguém que se senta para receber e crescer na palavra. Quem é o pastor da igreja local segundo este verso?
O pastor da igreja local, segundo este verso, diz Paulo, é aquele que se dedica ao ensino da palavra. Essa é a descrição de seu trabalho. O pastor, obviamente, se envolve com muitas outras atividades. Mas a ideia de Paulo é, por trás de todas, ou como uma prioridade, um verdadeiro pastor é aquele que vive para cuidar de seu rebanho, alimentando-lhe, principalmente. E isto com a palavra de Deus. Ele não é um administrador de negócios, um marqueteiro comercial, um terapeuta secular. Ele é um professor, um treinador, um apacentador que traz a palavra de Deus para tudo o que faz. É por isso que ele precisa se ocupar, mais do que qualquer outra coisa, com o estudo e o ensino da palavra. Nesse contexto, a afirmação de Paulo é um tanto quanto óbvia. Partilhem vocês todas as coisas boas com aquele que ensina. Se o pastor precisa se dedicar integralmente ao cuidado da igreja local por meio do ministério da palavra, a igreja local, por sua vez, precisa partilhar com ele generosamente, a fim de que as suas necessidades sejam supridas. Será que vivemos assim aqui? Você tem partilhado com esta igreja local generosamente? Não. Por que não? Alguns irmãos não o fazem porque não podem. E eu entendo demais. Passam por necessidades financeiras, provações, dificuldades, estão desempregados. Estes irmãos precisam das nossas ofertas. Mas há outros, mesmo abastados, irmãos que podem ser generosos, eles escolhem não ser, por puro egoísmo. Cheios de egoísmo, gastam apenas com seus negócios, com suas famílias, com seus prazeres, com a igreja, pouco, mirrado, quase nada. E há outros que até partilham conosco, mas partilham com uma mentalidade errada, a mentalidade do consumidor. Não estão aqui para partilhar do compromisso da igreja local, estão aqui para se beneficiar das coisas e verdades do Evangelho. Eles até ofertam, mas fazem como pagamento pela pregação, pagamento pelo aconselhamento, pagamento por uma visita, pagamento por um casamento. Mentalidade errada, irmãos. O verbo que a NVI traduz por partilhar vem do termo grego que nós conhecemos bem, koinonia. E você sabe o que significa koinonia? Comunhão. No entanto, comunhão não é dizer olá quando você chega ao culto, ou ao término do culto dizer até o próximo culto. Isso é educação. Isso é cordialidade. Você também diz isso quando chega ao trabalho. Comunhão, irmãos, biblicamente falando, é partilhar a vida cristã e a missão do Evangelho na igreja local. Então, vez por outra, nós precisamos relembrar nossa missão. Nossa missão enquanto igreja local não é entreter muitos bodes mundanos com todo tipo de programa que vai atender às suas necessidades existenciais. Isso já acontece lá fora aos muitos, ou aos montes.
Nossa missão nos foi dada pelo próprio Jesus. A missão de toda a igreja local é a mesma. Se ela entende ou não é outro problema. Vão e façam discípulos. E isto é feito através do ministério da palavra de Deus. Nós existimos para glorificar a Deus enquanto fazemos discípulos no poder do Espírito, mas ministrando a palavra. É por isso que partilhamos nossos recursos com a igreja local. A grande preocupação do apóstolo aqui não é o dinheiro. É o avanço do evangelho que se dá pelo ministério da palavra. Quando um pastor pode e de fato se dedica integralmente ao estudo e ao ensino da palavra, não só aos domingos, mas em todo o seu ministério, os eleitos são chamados à salvação. Os crentes são edificados no Senhor, protegidos das falsas doutrinas, aconselhados em situações específicas, discipulados, desenvolvidos e treinados para honrar e servir o Senhor onde o Senhor os colocou. Então, não é por tradição, nem por obrigação, que fielmente dizimamos e com generosidade ofertamos. Não, irmãos. Nós fazemos isso aqui por comunhão e porque estamos em missão. Quando você vai fazer sua transferência, quando vai trazer seu dízimo ou oferta aqui à frente, você deveria pensar: Senhor, obrigado por esta oportunidade, pois eu quero ver a Tua palavra ser pregada e ensinada com fidelidade, aqui e em todos os outros lugares onde temos missionários. Senhor, eu partilho os meus recursos com esta igreja local, porque eu quero ver o evangelho avançando no coração da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso e de todos aqueles que são alvo da mensagem do evangelho dos missionários. Que assim seja, irmãos. Porque isso aqui não é um negócio. Não é uma loja de bens religiosos. Isso aqui é uma família comprometida também com a causa do Evangelho de Cristo. Cuidar da igreja local significa ainda, quarto lugar, semear para o Espírito. Verso 7. E não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Você percebe o alerta do texto? Que nenhum crente desta igreja local se deixe enganar. Lembre-se disso, irmão. Nós não podemos negligenciar a vida do Evangelho e depois aparecer querendo os benefícios do Evangelho. Não funciona assim. A vida espiritual se assemelha à vida rural. Diz Paulo que nós teremos na vida espiritual aquilo que plantarmos. E para Paulo só há duas opções de plantação. Verso 8. Quem semeia para a sua carne, primeira opção, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por carne, entenda, o apóstolo se refere à nossa natureza pecaminosa, que não desaparece quando somos alcançados pelo Evangelho. Ela ainda nos habita. E se lançarmos sementes em seu campo, a natureza da carne vai dar-nos frutos da carne. E estes frutos vão gerar algum tipo de destruição. Falha moral, derrota espiritual,
desintegração dos relacionamentos. É o que acontece. Em contrapartida, irmãos, quando plantamos no campo do Espírito, isto é, quando buscamos a Deus constantemente, não só uma vez por mês, quando fazemos de seu reino, de fato, nossa maior prioridade na vida, quando cultivamos hábitos santos e piedosos diariamente, Paulo nos promete isso. Nós colhemos a vida eterna. E tenha em mente, Paulo não se refere somente àquela experiência que viveremos em plenitude no futuro. Ele está falando de viver aquela experiência parcialmente no presente. São as prévias do céu na terra. Todo crente deveria viver isso. Quem não iria desejar isso? Eu sei que você quer, mas nem sempre consegue. E se lhe conforta, eu também não consigo. E talvez seja uma questão meramente de plantação. O pastor John Stott escreveu: há muitos crentes que semeiam para a carne todos os dias. E depois aparecem se perguntando por que não colhem santidade na vida. Faz sentido? É nossa responsabilidade, irmãos. Nós vamos colher na vida espiritual o que plantarmos. Então eu e vocês precisamos decidir a cada manhã: onde é que eu vou plantar minha vida hoje? No campo da carne ou no campo do Espírito? Quer saber onde tem mais plantado sua vida? Pergunte-se sobre os livros que você tem lido. Sobre o tipo de entretenimento que você tem consumido. Sobre o tempo que você investe em leitura e oração diante de Deus. Pergunte-se sobre o tipo de pessoas, amigos, colegas com quem você mais passa o tempo. Rapidamente você vai perceber onde tem plantado a sua vida. E tem um detalhe: embora estejamos falando de algo individual, sou eu quem planto, é você quem semeia. Precisamos lembrar, nossas decisões pessoais vão trazer impacto à coletividade. Se eu planto no campo da carne, minha esposa vai sofrer, meus filhos vão sofrer, meus irmãos vão sofrer. Mas se eu planto no campo do Espírito, todo mundo à minha volta também será abençoado. Santidade, irmãos. Fazer morrer a carne e buscar ativamente o crescimento no Senhor é uma bênção que vai alcançar a quem nos cerca. Então pense seriamente sobre isso. O que você faz lá fora traz impactos para a gente aqui dentro. O que você posta nas redes sociais, o que você conversa, o que você faz, vai nos alcançar direto ou indiretamente, vai abençoar-nos, ou quem sabe envergonhar-nos. Então, que o Senhor, por pura graça, nos empurre nesta noite para o campo do Espírito. Porque ali tem vida, alegria e paz para todos nós. E para terminar, fazia anos que eu não pregava um sermão de 5 pontos. Mas foi breve, eu acho. Ninguém está dormindo. Para terminar, cuidar da igreja local também significa fazer o bem a todos. Versos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem,
pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Qual é a nossa missão aqui, segundo este verso? Ou segundo estes versos? Está claro, irmãos. Por 2 vezes Paulo nos disse: façamos o bem. Os crentes precisam ser caracterizados por um tipo de bondade prática. Não é bondade conceitual, idealizada, abstrata. É bondade prática, material, tangível. Eu e vocês, mais do que qualquer outro ser humano da terra, deveríamos buscar toda e qualquer oportunidade que nos aparece para abençoar as pessoas com quem vivemos. Quem são estas pessoas? Ou quem é o alvo de nossa bondade prática? Segundo Paulo, façamos o bem a todos, vírgula, especialmente aos da família da fé. Paulo entende das coisas, bem equilibradozinho. Por um lado, nós não podemos viver em um gueto, irmãos. Nós não devemos nos trancar aqui e nos esquecer do mundo lá fora. Nós também temos responsabilidades sociais com as pessoas não crentes. E por isso, a cada oportunidade que aparece, nós precisamos praticar o bem a estas pessoas. Mas não deveríamos nos envolver tanto com as pessoas de fora que nos esquecemos da nossa própria família, a família da fé. Se você serve a uma ONG lá fora, você deveria servir muito mais aos irmãos da fé. É o que Paulo está nos dizendo. E obviamente, queridos, que isso não é fácil. Cuidar uns dos outros, perseverar no ministério que Deus nos deu, fazer o bem a todos, são atividades que vão nos cansar. E em alguns momentos, certamente, vão nos desanimar. Por quê? Porque nem todo mundo responde ao que fazemos. Nem todo mundo entende o que estamos fazendo. E pior de tudo, nem todo mundo agradece quando fazemos. E obviamente isso desanima qualquer um. Mas aqui está Paulo encorajando os crentes da Galácia, e por tabela a mim e a você, dizendo: se não desanimarmos, não é meramente algo emocional, aqui é, se não pararmos de praticar o bem, de realizar o ministério, em algum momento oportuno nós colheremos frutos. É outra promessa. Você crê nisso? Então não seja como uma criança que espera receber tudo imediatamente. Kael me pede um brinquedo e eu digo: um dia, quem sabe, no Natal. Ele diz: pai, é amanhã? Não sejamos assim, irmãos. Esperemos pacientemente no Senhor. Confiemos no trabalho e no agir do Espírito. E creiamos que no tempo dele, ele nos dará frutos do nosso ministério. Enquanto isso, você vai plantando. E eu vou praticando o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Pastor, como? 2 sugestões práticas para se praticar o bem esta semana. Primeiro, irmãozinho, seja realista. É bem improvável que alguém aqui vá morrer como um mártir cristão no Sudão. Bem, Sara queria ir para a Coreia do Norte. Talvez, né, Sara? Está preparada? Não sabe? Sim, sim.
Então quem sabe Sara. Mas talvez ela seja a única. Nenhum de nós, ou melhor, poucos de nós, vão morar em uma tribo africana muçulmana, como é o caso de Levi e Bruna. Você já foi alguma vez à África? Quem garante que um dia você vai à África? E por que é que você tem que ir à África? Entenda, não é porque eu não vou morrer por Cristo no Sudão, que eu não preciso viver sacrificialmente por Cristo aqui. E não é porque eu nunca vou servir na África, que eu não preciso servir aqui e agora onde Deus nos plantou. Uma irmã procurou o pastor ao final do culto e fez um maravilhoso comentário: pastor, eu estou entediada com a igreja. Ele disse: por quê, minha irmã? Ela respondeu: porque aqui eu não vejo muito sinal nem maravilha. Acho que ela era pentecostal. O pastor respirou fundo e disse para ela: irmã querida, você está vendo aquela senhora com 3 filhos à porta da igreja? Ela disse: estou sim, pastor. Pois bem, aquela irmã foi abandonada pelo marido. E ela está tendo muita dificuldade para pagar o aluguel e cuidar das crianças. Se você levasse-os para sua casa por 6 meses e cuidasse deles, eu julgaria isso como um tremendo sinal do reino de Deus entre nós. Que tal? Não é assim que a gente pensa às vezes. A gente fica esperando as oportunidades grandes. E por vezes nós perdemos as pequenas, que poderiam trazer um bem eterno às pessoas com quem vivemos. Conversando à mesa do almoço hoje com minha família, Sofia destacou esse ponto. E ela disse: pai, nós não precisamos ser impressionantes aos olhos dos homens, né? Eu falei: é isso mesmo. Ela disse: nós só precisamos ser úteis nas mãos de Deus, para servir aquela pessoa que Ele colocou diante de nós. Eu falei: é isso mesmo, agora vai e faça. A gente fica aqui, irmãos, esperando. Não, se um dia eu for à África, se um dia eu for ao Japão, se um dia eu trabalhar no ministério integralmente, se um dia, e se esse dia não chegar? Você vai ter perdido um bocado de oportunidade de praticar o bem. Então seja realista. Outra sugestão: dê algum tempo para planejar o bem. Você acha que é natural, mas não é. Por natureza, nós somos egoístas, irmãos. Não é fácil fazer o bem. Meu maior caso de amor, eu gostaria de dizer, é minha esposa. Mas a verdade é, sou eu mesmo. Ontem à noite eu estava me preparando para deitar na cama. Ela deitada já disse: Renan, pega um copo d'água para mim. Rapaz, eu não falei não, mas eu pensei. Eu falei: meu Deus, eu também estou cansado. Olha que loucura. Eu fiz um esforço hercúleo para pegar um copo d'água para minha mulher. Se isso não lhe prova que nós somos egoístas, eu não sei mais o que dizer. Você está rindo, mas você é igual. Porque a verdade é, nós somos egoístas, irmãos. Naturalmente nós não pensamos no próximo. Você não vai fazer o bem simplesmente porque você é bonzinho. Você não é. Essas coisas precisam ser planejadas. Durante a semana eu li sobre um irmão que ao final de cada dia do Senhor,
ele volta para casa e pensa em 3 pessoas e em como servi-las minimamente durante aquela semana. Imagina se fizéssemos todos nós isso. No impacto de uma coisa dessa. Não é fazer o bem a todos? Com quantas pessoas você trabalha durante a semana? Será que na última semana você não percebeu nada? Numa conversa, num gesto, no atraso daquela mãe? No semblante daquele pai? Não tem nada mesmo que você pode fazer para aliviar o fardo dele? Nenhum bem que você pode lhe fazer, quem sabe, num mimo, num chocolate, numa carta, numa oração ao almoço. Vá para casa pensando nas pessoas com quem você cultua. Nos irmãos com quem você congrega no pequeno grupo. Você certamente ouviu algumas coisas que poderiam ter tua mão aí para ajudar. Então não esqueça deles. Pense nos irmãos. Planeje uma visita, uma ligação, uma oração, um gesto. Tem famílias, vocês sabem disso, João Pessoa, graças a Deus por isso, tem sido procurada por várias famílias de outros estados do país. Isso é bom, irmãos, por inúmeras razões, inclusive para o avanço do Evangelho. Há famílias na nossa igreja que vieram de fora e que ao fim de semana não tem para onde ir, ou melhor, até tem, mas não tem com quem partilhar. Você conhece alguém assim? Há estudantes, sempre foi assim, que vêm do interior. Aqui nós temos alguns. Eles vieram estudar aqui. E nem sempre tem família, tem alguém próximo. Eu louvei a Deus quando tive a oportunidade de conhecer um jovem da nossa igreja por nome de Kael. Que não é meu filho não, meu filho é uma criança, tá? É outro Kael. Nem sabia que existia, mas existe, né? Na verdade é o apelido dele, né? Mas ele quer ser chamado assim, a gente chama. Pode ter 2 Kaés no mundo. Irmãos, ele veio do interior do Ceará para cá. Nunca tinha saído da cidadezinha dele. Foi alcançado pelo Evangelho na internet, por meio das pregações de Augusto Nicodemos. E ele encontrou uma irmã da nossa igreja lá no curso dele. Online ainda, online. E essa irmã preparou a primeira visita dele à nossa igreja. Quando ele chegou aqui, já tinha uma turma de pessoas esperando para conhecê-lo, para ajudá-lo. Esse menino foi discipulado, batizado, já está trabalhando na igreja. Jovens, olhem à sua volta. Onde estão os idosos da nossa igreja? Depois da pandemia, 80% deles não voltou. Seus filhos incrédulos não os deixam mais cultuar. Arrastaram para as casas deles, foram para longe, muitos moravam aqui no bairro, não moram mais. E se a gente não for até eles, eles não conseguem estar entre nós. Eles amariam receber uma visita de vocês. Tem mãe solteira entre nós. Mãe que foi abandonada por marido. Que agora tem 1 filho, 2, 3 filhos para criar e não vai ser fácil. Você conhece alguém assim? Que bem prático você pode fazer ainda esta semana para esta pessoa. E eu sei que é cansativo, irmãos. Tudo isso que eu estou falando é cansativo. E por vezes nos frustra. Mas lembre-se de 2 coisas. Caio, eu estou terminando, Caio. Fica tranquilo. Jesus merece tudo o que somos e tudo o que temos. E se não desistirmos de praticar o bem, Paulo nos promete, nós vamos colher frutos para a glória de Deus. Semana passada, ao final do culto, um jovem me procurou e me disse: pastor, eu preciso falar muito com você. Eu disse: rapaz, agora não vai dar não.
Eu preciso ministrar para os pré-adolescentes. Durante a semana eu entro em contato, a gente marca um horário. E aí ele foi embora, eu também fui para a minha aula. Quando eu desci, estava indo embora, ele correu, literalmente se colocou do meu lado e disse: não, pastor, vai ser agora mesmo. Eu tenho que falar. Eu falei: então fale. Pensei comigo mesmo, perdi o almoço. Meio-dia. Eu podia ter perdido o almoço e o jantar. Porque em 2 minutos ele disse: pastor, eu só quero agradecer. Eu e minha esposa somos muito agradecidos pelo ministério que Deus lhe confiou. Nós já fomos muitíssimo abençoados pelos sermões pregados. E aquelas 2 conversas que tivemos há 1 mês atrás destravaram o coração da minha esposa e nos colocaram no rumo certo. Muito obrigado. Irmãos, eu não fiz nada. Assim, bem, às vezes essa é a impressão. Eu estou pregando aqui, me matando de pregar, e ninguém nem sorri para mim. E eu penso: não estou fazendo nada. Ou então eu estou num gabinete pastoral, ouvindo, e eu falo uma coisa, eu sugiro uma leitura. Na maioria das vezes, a impressão que eu tenho é que são 5 pães e 2 peixes. E vez por outra, Deus me permite ver o poder da multiplicação. Nós só podemos fazer coisas pequenas, gente. É Deus quem as transforma em grandes, no coração dos irmãos a quem servimos. Então sejamos fiéis e sigamos até o fim. E por que não viveríamos assim? Se para nos dar o maior bem, a salvação eterna, Jesus se esticou ao máximo na cruz. Não se canse de meditar no Evangelho. Não fique entediado com canções evangélicas. Não deixe de se maravilhar com a mensagem do Evangelho. Jesus não nos amou de palavra. Ele nos amou praticamente se entregando por nós na cruz do Calvário. Ele assumiu as nossas dívidas, as nossas mais pesadas cargas, que nos condenavam justamente a uma eternidade no inferno. E por pura graça, Ele derramou sobre nós perdão, reconciliação com Deus, salvação diante do Pai. Você foi alvo do Evangelho? Celebre diante de Deus. Você precisa do Evangelho nesta noite? Ore a Deus e peça que Ele dê a você o que deu a nós. Olhos abertos para ver a glória de Deus brilhando na face de Jesus Cristo. E em resposta, não sob a ética do devedor. Eu devo tanto a Deus. Irmão, pare com essa loucura. Você não tem como pagar mesmo, não. Mas cheios de gratidão, Não merecíamos nada, recebemos tudo. Éramos pecadores condenados por nossos próprios pecados. Fomos salvos e transportados para o reino de Deus. Por gratidão. Sejamos mais como a árvore plantada num parque público, que dá sombra e fruto para todo aquele que se aproxima. Vá para casa pensando em quem precisa de restauração, a quem você pode aliviar o fardo. Lembre-se de partilhar generosamente com a igreja local, de durante a semana semear no campo do Espírito. E enquanto temos oportunidade, porque ela vai passar, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.